Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, dia 9 do mês de fevereiro. Luz e paz ao seu coração, à sua vida, com certeza, muita energia positiva para você. Hoje eu queria conversar aqui na nossa pílula querida a respeito de um assunto profundo e sempre muito pertinente, meus amigos. Como é que você lida com as tristezas na sua vida? Momentos tristes. Você sabe lidar com a tristeza? A tristeza ela te derruba. A tristeza ela é vista de uma maneira profundamente negativa. Você, por exemplo, no momento triste, quando algo acontece, você busca o quê? Beber, fumar, xingar, brigar. Ou não, você tem outra postura, vai rezar, vai conversar com Deus, busca uma terapia, busca os amigos, você se recolhe, você é expansivo. O que você faz quando você se sente triste? Bem, a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui, como a psicologia nos mostra muito bem, é que a tristeza é uma das emoções básicas que todo ser humano experimenta. A tristeza, gente, ela faz parte da consciência espiritual e emocional de qualquer ser humano lúcido. Então, enquanto estivermos aqui na Terra, pelo menos enquanto a Terra for um plano de provas e expiações, e a gente estiver sujeito a essas intempéries da vida terrena, com certeza nós vamos ter momentos que provavelmente vamos deixar tristes. O próprio homem de bem, que busca justiça, né, que segue a lei divina, de amor, de caridade, ele no mínimo fica triste ao ver tanta injustiça ao seu redor, pelo menos sob o olhar humano, transitório, não é? Então não importa o que aconteça, por mais espiritualizado que nós sejamos, claro que nós vamos ter instantes de tristeza. Você acha que Jesus, sendo quem era, não ficou triste ao ver aquela quantidade de pessoas completamente ignorando, né, a sua grandeza espiritual, fazendo com que ele tivesse que ir para a cruz? Você acha que não houve tristeza com muitas injustiças acontecidas ao redor da história? Gente, isso sempre acontece. A diferença é que o homem de bem sábio, ele entende que os momentos de tristeza trazem oportunidades de crescimento. Ao invés dele ser reativo e simplesmente se afogar na tristeza, ele aprende a nadar pela tristeza. Entende a diferença? Uma pessoa reativa é semelhante a alguém que pula na piscina sem saber nadar e se afoga. Agora, uma pessoa lúcida é como alguém que pula na piscina e vai nadando. Então ele tira proveito da piscina. Porque como é que a gente tira proveito da tristeza? Bem, ninguém quer ficar triste, mas quando isso acontece, se pergunte: o que é que essa tristeza quer me mostrar a respeito de mim mesmo? Aquele que me fez ficar triste, ou aquele acontecimento que me fez ficar triste, o que eu posso aprender com ele? Será que eu estou hipersensível? Será que eu estou muito triste porque eu ainda não sei perdoar e eu preciso perdoar mais? Será que eu estou muito triste porque eu estou dando valor demais à opinião de outras pessoas e deixando de valorizar a mim mesmo? Entende, gente? A tristeza pode ser um espelho, nos mostrando onde nós precisamos melhorar mais para encontrarmos equilíbrio e bem-estar. Eu sei que não é fácil, lógico, é muito melhor a gente aprender tudo isso sem precisar ficar triste, né? Mas até chegar a esse ponto, sem dúvida alguma, a tristeza ainda assim pode ser uma grande professora, educando o nosso ser, não é, gente? Educando a nossa mente, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então pensa nisso. Uma pessoa que não sabe lidar com a tristeza, que se revolta, ela é candidata a entrar em depressão. Tanto que os psiquiatras, né, muito sabiamente, sempre nos alertam. Muitas pessoas têm momentos de tristeza, o que é saudável para um ser humano comum, não é? Mas muita gente acha que isso é depressão. Não, uma depressão ela é caracterizada normalmente por mais de 15 dias de tristeza absoluta, quando a pessoa se rejeita a viver, muitas vezes não se alimenta direito, nem mesmo pratica o próprio asseio e foge do seu autoequilíbrio. Mas se nós vivemos situações do dia a dia, como o desencarne de alguém que a gente ama, não é? Um animal que a gente ama, de repente você foi mandado embora do emprego, terminou um relacionamento, enfim, você viveu uma frustração que é natural. É lógico que você vai ficar triste, né? Que eu fico triste. Mas a gente, né, se tem uma estrutura de fé e espiritual saudável, a gente vai conversando com Deus, a gente vai se fortalecendo espiritualmente e deixando um dia após o outro nos levar um passo adiante, não é assim? Não é assim que você provavelmente lida com algumas tristezas que você deu conta de superar? Então, o que a gente não pode é parar na tristeza. Lembra-se, se você parar no meio da piscina funda, você afoga. Se você parar no meio da areia movediça, não é, e não souber, não tiver ninguém para tirar de lá, a gente afunda.
Então a ideia não é lutar contra a tristeza, é você acender a sua luz. Se ilumine, aprenda a observar seus sentimentos sem se julgar. Aprenda a acolher seus momentos de tristeza, se dar o direito de ter momentos de tristeza e seguir adiante, sem ficar perdido no meio deles. Essa é a diferença da pessoa sábia para a pessoa que não é sábia, para lidar com seus sentimentos de dificuldade. Porque tristeza todos nós vamos ter. A diferença é que quem não é sábio se perde no meio da sua tristeza em revoltas inúteis. A pessoa sábia, ela aproveita da tristeza para crescer espiritualmente, lê um pouco mais, fica em um recolhimento maior e vai aprendendo com cada sentimento, revisitando a vida, o passado, não é? Se educando espiritualmente para na hora que essa tristeza passar, ela se sentir mais forte. Nossa, eu vou gravando a pílula aqui, gente, vou lembrando de inúmeros momentos tristes que eu já passei. Inúmeros. Dificuldades emocionais, afetivas, desencarne de entes queridos, de animais que eu sempre amei muito, situações difíceis, né, na vida, do dia a dia, como você tem, eu tenho, qualquer ser humano tem. E como eu aprendi com todas essas situações. Então, que Deus te abençoe nesse sábado lindo, que você aproveite bastante o seu final de semana, que eu mais desejo. E lembre-se, hein? Estamos te aguardando para o Uninamastê. O Uninamastê é um projeto maravilhoso, único no mundo na formatação que a gente está planejando para vocês. Você vai ter a chance de participar, ajudar dezenas de instituições de caridade participando do Uninamastê, mas para isso você vai ter que entrar numa lista de espera. Muita gente já está na lista de espera, então já está recebendo, né, os nossos conteúdos na lista de espera, informações, está divertido, está legal, o pessoal está gostando. Muita gente já assistiu o nosso segundo vídeo, Você Seu Maior Projeto de Vida, que é o vídeo da série do lançamento do Uninamastê. Se você não assistiu, assista. Esse vídeo está no link que a gente dispara junto com as pílulas. Se alguém te mandou esse áudio sem te mandar o link, peça por favor para a pessoa te mandar o banner que a gente envia junto com o link. E você vai assistir o vídeo e se inscrever no nosso Uninamastê. De qualquer forma, a gente também tem um link no nosso Instagram. Tá? Se você tiver alguma dificuldade, entra no nosso Instagram, inst.ricardomelo. Lá tem um link de inscrição na bio do Instagram, né? Onde descreve o perfil. Então você vai encontrar lá também, tá bom? Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.